Olá, amigos, mais um dia de encontro no nosso estudo do Livro dos Espíritos no nosso canal. Como havíamos dito ontem nós abordamos tributos da divindade. Hoje nós vamos tratar sobre o panteísmo, que vai da questão número 14ª, a questão 14, à questão número 16 do Livro dos Espíritos. Para quem não está familiarizado, o panteísmo é uma filosofia que, inclusive no século XIX, o século que Allan Kardec viveu, ainda tinha uma certa relevância. O panteísmo era a filosofia, a doutrina que dizia que tudo que existia, os mundos, as árvores, as flores, nós mesmos, éramos Deus. Éramos emanação e expressão da própria divindade diretamente. Portanto, a obra seria o próprio Criador. A concepção panteísta, além de achar que os mundos e os seres seriam Deus, dizia também que quando os seres humanos morriam, voltavam ao reservatório divino, mergulhava de novo no oceano da força divina e perdíamos a individualidade, perdíamos a consciência de nós mesmos, perdíamos, enfim, a nossa autoconsciência. Então, o panteísmo foi esta doutrina que defendia a existência da força criadora, porém que tudo que existia era apenas Deus, sem prolongamento da nossa experiência depois da morte. Ora, esse conceito, ele por si só pode ser derrubado filosoficamente, porque essa concepção estaria confundindo o Criador com o resultado da sua criação. E não haveria estabilidade nenhuma em Deus, porque o universo ele é estável, tem equilíbrio, tem a força do progresso, a lei de evolução, exatamente porque Deus é o equilíbrio total. Deus é a consciência que move todas as outras consciências e todas as manifestações da vida. Se porventura Deus fosse a sua obra, ele teria todas as imperfeições de sua obra. Se Deus fosse a junção de todos os seres, Deus seria imperfeito, porque todos nós somos imperfeitos. Então o Espiritismo, quando veio aqui na Terra, mostrou que nós estamos confundindo o Criador com a criatura. Deus é perfeito, como todas as doutrinas religiosas indicam. Ele não pode ser a conjunção ou o somatório das nossas imperfeições. O Espiritismo veio e demonstrou, através dos fatos mediúnicos, da comunicação mediúnica, que após a morte nós mantemos a nossa individualidade, a nossa consciência, e que nós não somos Deus, embora sejamos de natureza divina, porque viemos de Deus, porque somos resultados da sua vontade. Somos criaturas voltadas à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus. Então a concepção panteísta, ela não foi adotada pela doutrina dos espíritos, e os espíritos superiores nos mostraram que seria um equívoco esse tipo de concepção. Não sendo Deus, nós gostaríamos de ser parte dele, no sentido de ser resultado e voltar a ser ele. Então isso também faz parte da nossa, talvez um pouco do nosso egoísmo, ou então da nossa vontade de não ter nenhuma consciência superior a nós mesmos. O Espiritismo então vem demonstrar que nós somos fruto, resultado da força criadora, mantendo completamente a individualidade, a separação da divindade. Então, a filosofia espírita é a filosofia imortalista, que demonstra que a filosofia panteísta, ela não se sustenta pela razão e não se sustenta pelos fatos. Nós temos aqui um aspecto interessante quando diz assim: se fosse assim, quando os espíritos, Allan Kardec perguntou, Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Então, os espíritos são muito diretos, muito objetivos quanto a isso. Na questão 15ª, que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta especificamente? Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então, acho que isso resume o nosso assunto e designa claramente que precisamos fazer a distinção. A força criadora, Deus, e nós, resultado da vontade divina.
mantendo a nossa individualidade após a morte, prosseguindo e vendo a natureza como sendo aquela obra que não é construção do homem, e sim da força suprema, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Um grande abraço, até amanhã, quando a gente vai ver no nosso estudo elementos gerais do universo. Muita paz.